Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor para todos. Nessa noite, friozinho, estamos chegando o inverno, quero deixar uma mensagem de Deus para a vida dos irmãos, para a honra e glória do Senhor. A igreja está prestes a ser arrebatada dessa terra e Deus nos chama nesses últimos dias ao arrependimento, conversão, arrepender-se dos seus maus caminhos e andar de conformidade com a sua palavra. Amém? Quero deixar um texto aqui para os irmãos que está no livro de Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Poderosa palavra. Lá no Antigo Testamento. Essa promessa vai se cumprir em Atos, no derramamento do Espírito Santo, sobre aquela casa com 120 homens e algumas mulheres. Vai descer o Espírito Santo e vai se cumprir essa promessa. Porque quando Pedro toma a palavra, alguns zombavam dele, alguns creram, se compungiram no coração deles, olharam para os homens, os apóstolos, os discípulos, para aquelas pessoas e se compungiram no seu coração e perguntaram: o que precisamos fazer para ter isso? O que temos que fazer, irmãos, varões galileus, para ter isso que vocês têm? Porque eram homens indoutos, homens sem letra, iletrados, homens que não tinham estudo. Estavam ali cheios do Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus geralmente eram pessoas indoutas, pessoas que não tinham estudo. Eram trabalhadores, pescadores, corretores, E Pedro dá a direção para eles: arrependei-vos, e vocês terão Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas desde o Antigo Testamento a gente vê que Deus vem trazendo a sua ira contra o seu povo, porque o povo de Deus não dava ouvido à voz de Deus. O povo de Deus não prestava atenção, não queria se dobrar, viver de conformidade com a palavra de Deus. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Ele já bota as leis para isso. As leis do Senhor serviam e servem para que nós andemos de conformidade com o que Ele deseja para nós, com o que Ele ordena para nós. Então Deus chamou Moisés e vai colocar essas leis para que eles andem nos meus caminhos, porque os povos pagãos que vocês vão possuir da terra, eles têm os deuses deles, eles têm as estatuetas, eles têm os costumes, eles têm os postes ídolos, eles fazem coisas abomináveis, então vocês não vão fazer iguais a eles. Então eu vou dar o meu mandamento, a minha lei. Eu sou um Deus único, um Deus zeloso, um Deus que cuida, que ama, que protege e que tem disciplina, um Deus reto, um Deus justo, um Deus santo. Deus está dizendo para eles isso. Moisés falou lá, Mas o povo não queria, por quê? Porque o povo quer pecar, o povo quer andar de conformidade com a vontade dele. E temos também que entender, quando eles chamam Samuel, diz: olha, não queremos, o Senhor já está velho, Samuel, e os teus filhos não andam como o Senhor andou perante nós. O Senhor Samuel era um homem justo que procurava andar em santificação, e o Senhor fazia tudo como o Deus de Israel mandava, nosso Deus mandava. Nosso Deus manda, só que os teus filhos não andam mais, não andam nos teus caminhos, não andam nos caminhos do Senhor. E o Senhor está vendo, dá-nos reis conforme o costume dos povos ao nosso redor, eu sei, os povos pagãos. Eles queriam um rei porque eles viam que aquele povo andava de conformidade com o Deus deles, e o Deus deles era um Deus pagão. Eles podiam andar de qualquer jeito, tinham os costumes deles, que provoca a ira do Deus vivo, do único Deus, o Criador de tudo, o Eterno, o Criador de tudo, o dono de tudo. Ele é santo. Então ele faz a promessa em Joel. E há de ser que no último dia, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. Os últimos dias serão assim. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna e fumaça. Deus está dizendo também que ele vai trazer a sua vida. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ou seja, Deus está falando, vou derramar no meu espírito, vão ter visões, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então vai acontecer isso tudo. Lá em Atos dos Apóstolos aconteceu isso. Mas só que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que vai ficar falando o nome do Senhor. Invocar aqui é aquele que deu crédito, aquele que deu ouvido, creu, praticou, andou nos caminhos do Senhor. Esse será salvo. Somos eu e você. Quando Deus trazia ira no povo de Israel, Deus dizia assim, se você se arrepender, eu me arrependerei de trazer esse mal e de fazer o que eu quero fazer agora com vocês. Deus se arrependia nesse sentido. Mas agora o mandamento de Deus, a ira de Deus que vai vir, ele não vai se arrepender, ele vai trazer a ira, porque é uma promessa. E ele não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa nesse sentido. Deus não se arrepende. Ele dizia, se vocês não fazerem isso, se vocês voltar para mim, então eu me arrependerei de fazer o que eu estou prometendo fazer com vocês, em algumas situações na Bíblia. Mas essa aqui é um mandamento, o Senhor é uma ordem, ele vai derramar da sua ira sobre a terra. A igreja vai ser arrebatada. E aquele que invocar no nome do Senhor, aquele que está invocando o nome do Senhor, que não tem vergonha de Jesus Cristo, aquele que não tem vergonha de falar do Evangelho, esse vai subir. Esse sim vai subir. E sobre ele tem uma promessa. Sobre nós tem uma promessa. Ele prometeu para o povo de Israel e ele vai cumprir, ele sempre cumpriu e ele vai cumprir conosco. Apocalipse 3, versículo 10 e 11 diz, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então há uma promessa em cima da palavra, há uma promessa em cima daqueles que invocam o nome do Senhor, há uma promessa em cima daqueles que não se dobram ao mundo, há uma promessa em cima de todo homem, toda mulher que procura andar em retidão, em santidade, que não comete coisas que traz a ira de Deus sobre a nossa vida. Mas as pessoas do mundo, eles não querem ouvir Deus. Muitos não vão se chegar a Deus. A grande maioria vai andar pelo caminho largo. A porta estreita, não tem que ter a Cristo, a porta estreita é Cristo. Temos que andar em conformidade com essa palavra. Muitos pensam que vão se chegar a Deus apenas porque falam de Jesus. Quantos no dia de hoje pensam assim? Eu tenho Jesus, você tem Jesus, eu tenho uma camiseta como Jesus, eu sou um participante de cultos, eu pertenço a tal denominação, tenho carteirinha de membro. Isso não vai nos tornar salvos. Ir à igreja não nos torna salvos. Fazer parte de uma denominação, de um grupo de louvor, de um grupo de oração, não nos torna salvos. Ser pastor, presbítero, diácono, auxiliar, cooperador, não nos torna salvos. O que vai nos tornar salvos quando nós passamos a nossa vida e dedicamos ela a invocar o nome do Senhor, ou seja, temos uma vida regada pela palavra de Deus. O mundo olha para nós e vê diferença em nós. E a grande maioria do mundo vai nos odiar, porque nós falamos tudo aquilo que o mundo não quer ouvir. Os povos da antiguidade, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, não queria ouvir Deus. Então, tem certa parte na Bíblia que Deus diz para Jeremias, em Jeremias 18, 12, sai aí no meio do gentil e vê se você vê alguma coisa horrenda, como o meu povo está fazendo comigo. Olha só, gentios, o povo pagão, pessoas que faziam pecados abomináveis. E o povo de Israel estava cometendo o pecado mais horrível que o deles. Salmos 12, 4, versículo 4 diz assim, quem é o Senhor? Os beiços são nossos, a boca é nossa. Quem é o Senhor sobre nós? Eles diziam isso. Então Deus trazia ira, e Deus lá fala, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome de Deus eterno. Esse será salvo. Nós temos que entender esse dia. As pessoas estão achando que vão ser salvos de qualquer forma, que vão subir de qualquer forma. O espírito do erro, irmãos, está nesse mundo. Esse mundo já é maligno, não podemos se enganar com isto. Então, Deus disse que haveriam muitos falsos profetas, falsos pregadores, que viriam até nós
como ovelhas, mas são lobos devoradores, porque não pregam o evangelho de arrependimento e conversão. Jesus abriu o entendimento dele para que eles pregassem em nome de Jesus arrependimento para a remissão dos pecados. Então tudo vem com arrependimento. Toda a palavra de Deus do evangelho vem com arrependimento, meus irmãos. Arrependimento, arrependei-vos. João Batista pregava arrependei-vos, os profetas pregavam arrependimento, Jesus pregou arrependimento, os apóstolos arrependimento, os mártires da igreja arrependimento. É essa última geração que Cristo disse, a geração má e adulta, uma geração perversa, uma geração que não tem fé, uma geração que não tem domínio próprio, uma geração que não tem os dons espirituais, uma geração que não respeita pai e mãe, uma geração que não respeita os mais velhos. Está uma bagunça total. Essa geração vai sofrer a ira de Deus. Eles não têm a palavra de Deus, eles não têm temor da palavra de Deus. Eles não vão ser salvos, porque eles não querem ser salvos, eles não querem ouvir Jesus. Eles não querem ouvir quando o pregador traz arrependimento. Essa é a palavra. Arrependimento, Deus está vindo buscar o seu povo. E todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Aquele que se arrependeu. Só vai invocar o nome do Senhor aquele que se arrependeu e se converteu. Se não tiver arrependimento e conversão, você não vai aguentar. Por isso que Cristo disse: querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Você se arrependa dos seus pecados. Se convirta os seus maus caminhos. Negue a sua carne e venha após mim. Senão não tem jeito, não vai conseguir. E quando ele diz aqui, no mesmo texto, o sol se encolherá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Entende? Antes que venha o grande, será um dia terrível, irmãos. Aqui que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. As pessoas pecam porque não têm conhecimento. Não é pregado mais a palavra verdadeira, arrependimento. O Evangelho verdadeiro. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, para que seja pregado arrependimento. A primeira pregação de Pedro, a primeira palavra de Pedro, depois cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo desce no Pentecoste, a primeira pregação de Pedro começa com uma palavra. Atos 2:37. Arrependei-vos e vocês terão Jesus e serão cheios do Espírito Santo. Primeira pregação, o Espírito Santo vem até nós. E a primeira pregação foi arrependei-vos. Hoje também, o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem os dons, se você prega no Evangelho, você é um homem convertido, uma mulher convertida, sua primeira palavra, quando você abre a boca para pregar o Evangelho, é arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Vamos ver o que ele diz Pedro. 1 Pedro. Mas, 1 Pedro 3,10, 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Está vendo? O que foi falado lá em Joel? E Pedro está dizendo em 2 Pedro 3,10 em diante.
É a hora do povo brasileiro, é a hora do povo do mundo. É a hora daqueles que se dizem discípulos tomarem a sua espada, a Bíblia Sagrada, e pregar ela verdadeiramente. É hora de parar de brincar de ser cristão. É hora de parar de brincar com as coisas de Deus. A trombeta está prestes a soar. Seremos arrebatados se estivermos na vontade de Deus. O Brasil precisa de arrependimento. Estamos vendo muita gente pregando coisas que Deus não mandou e não manda. Não fale em meu nome se eu não mandar, ele diz. Sempre que Deus manda alguém levar a palavra, abrir a Bíblia Sagrada e pregar a palavra, um enviado de Deus, aquele que foi escolhido para pregar o Evangelho, ele sempre vai trazer primeiro arrependimento, sempre vai pregar primeiro, arrependei-vos. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Você nunca vai se chegar a Deus, porque se você não se arrepender, você não terá Jesus e não terá o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo, 100% homem. Não há outro nome que possamos ser salvos, só no nome do Filho de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Há um mandamento, há uma promessa em cima da palavra. Deus prometeu, Deus tem um plano e ele vai cumprir esse plano. Deus deu uma ordem. O dia que eu vou trazer terra, o grande e terrível dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de dor, de angústia, que essa terra nunca sentiu e nunca mais vai sentir. Então, ai daqueles que forem pegos de surpresa, relaxados. 2 Coríntios 5,17 diz: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Eis que a coisa velha se passaram e tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Você está em Jesus Cristo, você é nova criatura. Irmãos, acorda. Acorda para a palavra de Deus. Olha os sinais à nossa volta. Cristo está prestes a vir buscar um povo santo. Se você está relaxado nessa noite, se você está relaxado quando ouvir esse vídeo, te põe na presença. Põe a boca no pó e vai levantar um clamor. Não faça 7 semanas de Naamã, não faça. Deus não se agrada disso. Campanhas e campanhas. Se você não se arrepender, não adianta campanha, meus irmãos. Viva o amor de Cristo. Saia dessas igrejas, dessas denominações, irmãos, que vivem de campanha, vão fazer campanha disso, campanha daquilo. Se você eles não falam para você se arrepender, não adianta fazer campanha. Se você não se arrepender, Deus não ouve a tua oração. Se você não perdoar, Deus não ouve a tua oração. É um mandamento, é um princípio. É uma ordem de Deus, o perdão, o amor ao próximo, colocar Ele em primeiro lugar em tudo, ter Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, ter o Espírito Santo habitando em você, ter os frutos do Espírito Santo digno de arrependimento, dar frutos, saia dessa vida, desse relaxamento espiritual, irmão. Acorda para o Evangelho que Cristo está prestes a vir. Pode ser essa noite, os sinais estão todos aí à nossa vista. Para de brincar com o Evangelho de Cristo Jesus. Saia dessas campanhas. Pare de achar que você pode comprar Deus com teus dízimos. Pare de achar que você pode comprar Deus com tuas ofertas, com as tuas atitudes, com as tuas obras. Nós não agradamos a Deus com obras, com atitudes, com dízimos, ofertas. Deus quer que nós tenhamos um coração contrito, coração pronto para amar, ofertar de coração, segundo é proposto nosso coração. Ajude as pessoas, ame as pessoas, ajude com dinheiro, com mantimento, com roupa, com alimento, irmãos. Ajude, ame, faça algo em favor de alguém, em prol de alguém. Pare de ser egoísta, pare de ser avarento, amar tanto dinheiro. Viver nessa terra só querendo adquirir, faz uma coisa, não faz nada para Deus, faz tudo para Deus, relaxado, toda a vida triste, toda a vida cabisbaixo, toda a vida com dor, quando é para Deus. Quando nós éramos do mundo, nós amanhecíamos na cachaça, nós amanhecíamos na bagunça, fazendo o que não prestava. E nunca reclamávamos de dor, nunca reclamávamos de cansaço. Agora que para Deus vive cansado, vive reclamando, vive dizendo que está desanimado. Ai, estou pensando em parar, não está bom, vai tomar vergonha na cara e ser um cristão verdadeiro, irmãos.
vem buscar um povo zeloso de boas obras. Ergue-te do pó, te levanta, joga uma água no rosto, penteia o cabelo, bota uma roupa bem bonita. Não estou falando uma roupa glamurosa, pode ser uma roupa bem usadinha, até rasgadinha, mas bota essa roupa com amor, pega os folhetos, pega a Bíblia, vai viver o Evangelho, pelo amor de Deus. Sai desse marasmo, sai de dentro dessas igrejas. Jesus te libertou, meu irmão e minha irmã. Para de achar que tu és cantor, para de achar que tu és o tal. Para de viver adorando esses pregadores mundanos da internet, gospel, esses cantores gospel, essas músicas gospel, Deus abomina. Essas letras gospel são nojentas, são mundanas, homocêntricas, estão agradando as pessoas. Deus está irado com esse mundo gospel podre. Não pague para cantor vir na tua igreja, não pague para pregador vir na tua igreja, saia disso, que Satanás está enredando esse povo e tu estás entrando junto. Não dê dinheiro, pegue o teu dinheiro que tu vai dar para esses mundanos de pregadores e que se dizem cantores, levitas, não existe mais levitas, estão te enganando a vida toda, meu irmão e minha irmã. Pare de achar que Deus te chamou para gravar um CD, um DVD gospel, sai que Satanás está te enredando. É demônio puro, heresias, avareza. Pare de achar que tu foi para a igreja e agora tu és o tal, eu vou gravar um CD e vou correr o Brasil todo falando de Deus. Não, tu estás um avarento e uma avarenta buscando dinheiro. Sou pregador de congresso, cobro tanto. Ah, mas não. Estou trabalhando, mereço, tu não merece nada, merece tomar vergonha na cara. Parar de usurpar a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, ele vai te pegar. Acorda, sai dessa avareza, para de comprar homem e mulher. Isso aqui não é teu, é dom de Deus. Agradeça porque Deus te livrou da morte, escreveu teu nome no livro da vida e para de cobrar para pregar e para cantar. Para de ficar se humilhando, pedindo dinheiro, pedindo oferta, escandalizando o nome de Deus, a obra de Deus. Vai tomar juízo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, de pregação e arrependimento. O povo está sedento pela palavra. Essa palavra traz cruz, traz dor. Deixa de ser relaxado, homem e mulher, e vai viver o que Deus tem para ti. Acorda, porque vai tocar a trombeta. Está mais breve do que nunca. Aguarda, espera, pronto. Jesus vem buscar um povo santo. Paulo diz para que não sejamos envergonhados na vinda do Senhor. Aquele homem combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Fica esses crentes que estão toda a vida parando, desanimados. Ele diz para mim, irmão, olha, servir Jesus não é fácil, vai tomar vergonha na cara. Ainda não entendeu, não é convertido, não tem o Espírito Santo. As igrejas estão cada vez mais pintadas, roupa cada vez mais escandalosa. O homem é o centro da pregação dessas igrejas, mulher pregando alto, batendo em homem na igreja com palavra, coisa feia. Toma o teu lugar, mulher. Tu não pode falar mais alto que o homem. Acorda, minha filha, e acorda, sacerdote. Deus vem nos buscar. Leia e viva, deixa de ser relaxado. Deus me manda pregar isso essa noite para você que vai ouvir esse evangelho, que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse vídeo. E manda te dizer, acorda, sai desse marasmo, deixa de ser avarento. Esse evangelho foi dado de graça vai ser bênção, de graça dá, e vai buscar as almas que ele vai cobrar. Vai cuidar da tua família. Deixa de viver só dentro da igreja, abandonar essa tua família. Para de estar de olho dentro dessas igrejas.
igrejas. Não faz nada para Deus. Fica lá ensaiando. Ensaiando para quê? Está igual aquele louvor mundano? Estou ensaiando para cantar no céu com ele. Que negócio ensaiando isso aqui? Uma luta, uma batalha. O céu é tomada força. Cai na real. Porque Deus tem um propósito. Ele te chamou para pregar o Evangelho. Deus tem um propósito e Ele vai cumprir. Cristo disse que Ele virá buscar a sua igreja, aqueles que foram fiéis até a morte. Porque Ele foi fiel até a morte de cruz. E Ele vem buscar um povo santo, um povo que aqui não sofreu, que foi perseguido, que foi humilhado. O Evangelho é isso. Se não tem levante, não tem Evangelho. Se não tem ninguém se levantando contra a tua vida, é porque você não está vivendo o Evangelho de Cristo. Está se envergonhando do nome de Cristo. Você está blasfemando. Você precisa se converter, se arrepender. Mas não estão percebendo que nós não somos católicos e nem evangélicos? Que isso, irmãos? Nós somos discípulos. Uma briga. Que esse não vai para o céu, que esse não vai, esse é herege. Esse aí você não faz nada. Sai desse evangelho fraco. Essas igrejas evangélicas se tornaram avarentas, só falam em dinheiro, meus irmãos. Inventaram agora cantores gospel, pregadores gospel, congresso gigantesco. Deus não está lá. Pode achar ruim, pode não achar. Escute o que esse homem está falando para você. Ele não está lá. Que Jesus disse, graças te dou ao Pai que ocultaste aos sábios inteligentes e a revelaste aos pequenos. Esse evangelho é revelado para os pequeninos. Deus levanta os pequenos, os iletrados, os que não têm muito estudo, aqueles que não são. Ele levanta aqueles que não são para confundir os que são. Ele levanta e dá um banho de misericórdia e sai pregar o evangelho. Ele levanta as prostitutas, ele levanta os homossexuais, ele levanta os drogados para pregar o evangelho. Sabe quem é que persegue os adoradores? Esses fariseus que se dizem cristãos, mas não são. Eis que tem contra eles que se dizem judeus na sinagoga e não são. Só se diziam que era, mas não eram. Sabe quem persegue o verdadeiro povo de Deus, aquela igreja lavada e remida, aquela igreja que está querendo ir para o céu? É essa igreja fraca, falsa, avarenta. São esses irmãos que depois vão nas redes sociais, que encontram na rua, não dão Pai do Senhor, que murmuram, que ficam dizendo, esse aí se acha, não conhece nada. Nós somos o tal, tem uma homilética, hermenêutica. Somos teólogos. Teólogo, estudo de Deus, leia a Bíblia. Sai do meio deles, meus irmãos, e acorda para o Evangelho. Vai viver a palavra de Deus. Amém? E Deus vai te revelar, Jeremias 33, 3, o oculto escondido. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a Deus. Levanta um clamor na tua casa, tem campanha de oração. Jogue fora esses envelopes dessas campanhas, pelo amor de Deus. Rasgue e se jogue fora. Ajude os necessitados, as viúvas e os órfãos. Ajude quem precisa, que Deus vai cobrar. Cornélio foi ouvir as orações dele porque ele era um homem que temia Deus, ainda não conhecia Cristo, só tinha ouvido falar, mas ele temia Deus. E ele fazia obras, dava esmolas, e Deus ouviu e disse a Cornélio, as tuas esmolas têm chegado até mim. Então o Espírito Santo vai lá e o Espírito Santo desce na casa dele quando Pedro chega lá. Ame, meus irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Saia dessa avareza.
esse evangelho de avareza. Corra dessa avareza. O evangelho é simples, a nossa vida é simples. Aqui nós vamos sofrer, lá no céu teremos riqueza. Aqui vamos padecer necessidade, lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro. No céu é só alegria. Amém. Deus abençoe os irmãos.